Boa tarde, alunos oitavo ano. Certo? Vamos, a partir desse momento, iniciar o nosso percurso 12, distribuição da indústria e os capitais estadunidense e chinês no mundo e no Brasil. Ora, vamos compreender como esses países, de certa forma, eles vêm introduzindo seus capitais, suas culturas, principalmente seus capitais em diversas regiões do mundo, certo? Na África, na América, em regiões da Ásia, certo? Vamos compreender como se deu o fator de concentração da indústria e de desconcentração industrial, certo? O que faz com que empresas que têm um potencial econômico, potencial capital muito forte, como que essas grandes multinacionais, elas se deslocam dos seus países de origem e vão para outras regiões, para outros países, né? No caso do Brasil, como essas grandes indústrias, grandes corporações, foram para outras regiões, de certa forma, mais carente do que outras da região sudeste. O que foi que determinou essas transferências de capitais, de indústrias, certo? Primeiro vamos entender o início do percurso, que diz o seguinte: a indústrias e seus fatores locacionais. O que vem a ser fator locacional, né? Como nós podemos compreender a palavra locacional? Locacional vem de localidade. Então, quais são os atrativos? O que faz com que diversas empresas, né, sintam-se atraídas para se instalarem em determinados lugares? Que fatores são esses? Certo? É o que nós vamos compreender no desenvolvimento desse estudo. Primeiro vamos compreender concentração industrial e fatores locacionais tradicionais, certo? O que atrai as empresas? O que faz com que, desde o século XVIII, certo? Quando, no auge da primeira Revolução Industrial até o início da segunda Revolução Industrial, que fatores foram esses que determinaram a instalação de indústrias em algumas áreas? Primeiro vamos observar, onde foi o berço da Revolução Industrial? Europa, né? E era viável que essas indústrias que estavam surgindo, elas se instalassem de forma aleatória em qualquer ponto? Claro que não. Tinha alguns fatores que determinaram, existiram alguns fatores que determinaram as indústrias se instalarem em um ponto fixo e não em outros. Primeiro, naquele momento, a Europa estava vivenciando o momento do carvão. Era o minério que fazia mover, né, as máquinas. Então, as indústrias, elas observaram isso. Onde está localizada as principais reservas, as principais minas de carvão mineral? Onde estão os rios? Onde se localizam os rios? Vamos observar o caso da Alemanha, que é uma região, apresenta uma região rica em carvão e que também tem um certo potencial hídrico, os rios, certo? Então, o Vale do Rio Ru, né, ele foi interessante para isso, para que as indústrias se instalassem ali nas imediações do rio, né? E, por sua vez, estava próximo também das reservas carboníferas, certo? O que facilitava o escoamento desse transporte, tanto de chegada de matéria-prima do carvão, como de escoamento dos seus produtos para o restante da Europa, porque tinha um rio, certo? Então, a princípio, lá nos séculos passados, esses fatores naturais, eles foram determinantes para a instalação das indústrias, certo? E se a gente vier para cá,
caso do Brasil, quando o subtema diz aqui, a localização industrial no Brasil e seus fatores em meados do século XX. Em meados, por quê do século XX? Ora, meados do século XX nos remete a pensar década de 1950. Momento que tinha pós-guerra mundial, né? O mundo vivia um momento de pós-guerra mundial, uma guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, dos anos 39 a 45. E aí, os Estados Unidos tinham a sua intenção de expandir seu capital, de expandir sua área de influência, de levar sua hegemonia para países, para as regiões carentes, regiões onde ainda não se tinha indústria. Então, assim, foi o primeiro momento de desconcentração industrial. Foi o momento pós-guerra mundial. O que aconteceu aqui no Brasil. As grandes corporações internacionais, ou seja, as grandes transnacionais, multinacionais, saem lá dos Estados Unidos e vêm para o Brasil. Por que elas iam para cá? Ora, tinha vários fatores foram determinantes, né? Como eu já disse, expansão da sua hegemonia, do seu capital, do seu domínio sobre territórios, certo? Mas por outro lado, pessoal, tinha outros atrativos internos, porque não era só não era só a vontade de se instalar em outras regiões. Isso não era o suficiente. Era interessante que aquele país que fosse receber as grandes empresas, as grandes multinacionais, eles apresentassem alguns fatores que determinassem a instalação. E a região de São Paulo, Rio de Janeiro, foi uma região privilegiada, foi uma região que apresentava alguns fatores. Por quê? Aquela região, durante a primeira metade do século XX, foi uma região que envolveu o poder econômico do café. E o café, por sua vez, era cultivado em regiões, em áreas interioranas. E a produção do café ela era escoada a partir de grandes ferrovias que ligavam a região portuária ao interior paulista, onde era cultivado o café. Então, a presença de ferrovias foi fator determinante para a instalação de grandes indústrias na região sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, às vezes a gente pode pensar, por que a região sudeste se desenvolveu nessa questão mais rápido que outras regiões do Brasil? A presença de ferrovias. A presença dos portos, né? A presença de portos faz com que também seja um fator muito determinante. Que já tinha. Eram esses portos responsáveis pelo escoamento de toda a produção do café para o restante do mundo. Então, quando a indústria chegou, observou-se isso. O restante foram outros fatores, outros elementos que foram se desenvolvendo, como, por exemplo, o número excessivo de mão de obra, a oferta de mão de obra em excesso. E para a indústria isso é importante. Por quê? Isso é prática do capitalismo, né? É aquela chamada lei da oferta e da procura que determina preço. Se tu tens um produto, né, que esse produto ele não tem muito no mercado e que a procura é grande, qual é a tendência? A aumentar de preço. Se o teu produto muita gente tem, ou seja, existe uma forte concorrência, o que é que vai acontecer? O teu produto, a tendência é baixar de preço, senão tu não vende. Então, com a força do trabalho, com a mão de obra, isso foi idêntico, certo? Prevaleceu para que as indústrias viessem para a região sudeste, muita mão de obra, consequentemente, salários baixos, né? E que, de certa forma, também a questão da qualificação profissional. Ora, você só
paga baixo, se não tem qualificação profissional, a tendência é pagar baixo. Vale lembrar que naquela época os recursos tecnológicos não eram ainda, não era um momento, né? Então a mão de obra era mais pela questão da força, exigia-se muito a disponibilidade de horas de trabalho, a força humana, né? E isso muitas vezes barateava, né? Então, assim, a região do Sudeste, principalmente o ABCD de São Paulo, né? Uma sigla que define uma região industrialmente desenvolvida para a época, ABCD de Santo André, B de São Bernardo, C de São Caetano e D de Diadema. Foi nesse polo que se concentrou as principais atividades industriais do Brasil, ok? E aí, dando continuidade, pessoal, a gente vai ver dispersão espacial da indústria no mundo e no Brasil. Ora, eu acabei de citar o caso de São Paulo. O que foi que atraiu as indústrias, né? O que uma região faz, o que uma região tem para que as indústrias se concentrem? Falei sobre alguns fatores. E no caso da dispersão espacial da indústria? A partir dos anos 70, o mundo vai observar, vai viver o momento da revolução técnico-científica e informacional. Essa revolução ela vai proporcionar avanços científicos na tecnologia, na informação, né, para o mundo, ok? E a partir dali, não é que nos anos 70 todas as regiões já estavam providas de tecnologia, não é. É porque vai dar início naquele momento. O que hoje nós vivemos, o que hoje nós observamos com os recursos tecnológicos aí aflorando, né, isso é um resultado do que aconteceu lá nos anos 70. Então, só para mostrar a vocês que a partir daí, né, principalmente no final dos anos 90, vai dar uma dispersão enorme da indústria, ou seja, desconcentração da indústria. As indústrias vão sair daqueles polos que eram tidos antes como as regiões produtivas, as regiões promissoras, que nunca iria perder, né, que não queriam sair dali. Mas acontece que no final dos anos 90 a gente já começa a observar uma outra coisa, um novo fenômeno, a dispersão da indústria, a saída, né? Tecnologia foi um dos fatores fundamentais, porque a tecnologia ela apresenta fatores para a dispersão, a desconcentração da indústria, fazer com que as indústrias procurem outros lugares. Muitas indústrias do eixo Rio-São Paulo vieram para o Nordeste, para o Centro-Oeste, até mesmo para a região Norte. Então a tecnologia foi um dos fatores determinantes, porque ela permite acessibilidade, né? Até mesmo porque hoje a gente vive um mundo globalizado, onde o acesso da informação é instantâneo, né? O modelo de transação econômica, comercial é diferenciado, é mais por meio das mídias tecnológicas, né? Mas isso não foi fator também importante, não foi fator decisivo. O que foi um fator decisivo foi mão de obra barata, né, em muitos estados do Nordeste, os incentivos fiscais que os governos locais davam, né? Ou seja, uma empresa vem para uma determinada cidade, essa empresa fica isenta de pagar impostos por 10, 15, 20 anos. E isso é tudo que um grande empresário quer, não pagar imposto, certo? Conseguiram terrenos com facilidade, né? A atuação dos sindicatos não existe, né? Que para o empregador é algo que atrapalha, é a atuação dos sindicatos, o que ocorreu lá no ABCD, né? A presença dos sindicatos, dos metalúrgicos, eles foram muito atuantes nesse quesito. E os empresários entenderam que se migrasse para outros estados, não iria existir isso.
Então, assim, foram alguns desses fatores que promoveram, né, a dispersão industrial, certo? Então, vendo aqui, pessoal, outro ponto que nós devemos estudar, os capitais estadunidenses e os chineses no mundo e no Brasil. Nós sabemos o seguinte, que desde o princípio, o Brasil sempre teve uma influência, sempre sofreu uma forte influência dos Estados Unidos, na cultura, né? Na música, cinema, no turismo, no vestuário. Nós sempre tivemos essa influência muito forte, até mesmo porque eles chegaram aqui com seus padrões, né? Eles investiram seu capital aqui. Como eu já disse agora, a partir dos anos 50 eles vão investir, né? E isso aí é claro que nós seguimos um modelo cultural, certo? Sempre foi assim. O nosso principal parceiro até 2008 de comércio foi os Estados Unidos, até 2008. Acontece que, a partir dali, 2009, a China é quem vai ganhar uma posição no cenário econômico mundial, certo? A China começa, a partir de 2009, crescer economicamente, e aí a China vem se tornar o nosso principal parceiro comercial. Né? E isso provocou e provoca um problema sério, né, para os Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente vai observar que nos últimos anos a China apresenta um crescimento muito forte. E vale lembrar, pessoal, que há décadas passadas a China era considerada um país com grandes problemas econômicos. A China era considerado um país emergente. Ainda pode ser, né, na questão social, certo? Agora, como econômica, hoje é uma potência mundial, é um país industrializado. E a política que eles vêm adotando é uma política muito forte. É uma política imperialista também, que vem garantindo presença em vários territórios da África, como também aqui no Brasil, na América Latina. Não é à toa que eles estão fazendo fortes investimentos em alguns países da África. Por quê? Porque eles querem terem uma certa influência. O que os Estados Unidos fizeram por muitos anos em alguns países da América, a China hoje quer fazer também. É claro que é uma potência econômica, certo? E da mesma forma aqui no Brasil, eles aos poucos vêm conquistando espaço aqui, né? Comprando empresas, né? Dominando o setor de derivados do agronegócio. Eles vêm com essa determinação de dominar mesmo, né? E a China, porque o objetivo do governo chinês, dos chineses, é se tornar a principal potência mundial até meados desse século, né? Então é o que a gente pode observar. A China vem com uma sede enorme para ocupar um lugar de destaque no cenário mundial, em primeiro. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês estudem, leiam bastante esse percurso, né, que dá início lá na página 104 até a 113. Então vocês estudem bastante, leiam para aprimorar o conhecimento de vocês. Um abraço e até a próxima.